Olá pessoal, estamos de volta para o nosso sexto e derradeiro bloco dessa nossa aula inaugural do curso de pós-graduação online em Direito Contratual da Estácio, em parceria tecnológica com o SES. Nos blocos anteriores, nós trabalhamos as questões teóricas fundamentais para compreender o novo sistema brasileiro de direito privado, ou seja, dentro da compreensão lá da origem, né, de trabalhar as noções das considerações históricas, toda a influência do pós-guerra sobre o pensamento jurídico e aí a mudança calcada em função dos traumas para a construção daquilo que se convencionou chamar de neoconstitucionalismo. E aí a importância dos princípios. Verificamos dois referenciais teóricos fundamentais, de Dworkin e Alexis. E aí começamos a trabalhar o tema da dignidade da pessoa humana, desde os seus fundamentos filosóficos à aplicação, né, dos direitos fundamentais em relação aos particulares. Vimos justa a questão da eficácia direta e imediata que está consagrada, inclusive, em acórdão do Supremo Tribunal Federal. Trabalhando isso, verificamos questões práticas da dignidade e vimos as condições para a constitucionalização do ordenamento jurídico, entendendo a diferença de publicização e constitucionalização para falar desse direito civil constitucional que é a nossa marca aqui no curso. Verificamos que é preciso evitar usar roubos e um excesso, mas na verdade, porque a ideia é de tomar a Constituição sempre como referencial, e aí vimos a mudança do Código Civil de 16 para o Código Civil de 2002. Nesse ponto, trabalhando em especial a compreensão do tema das cláusulas gerais, né? Vimos nesse ponto as diferentes técnicas legislativas e compreendemos justamente isso dentro da noção de conceitos indeterminados. Para aí sim arrematar o nosso conteúdo com uma revisão introdutória, né, sobre princípios do direito contratual brasileiro, né? Se trabalhamos na parte do Código Civil os princípios do Código Civil, né, pensando na questão da eticidade, da sociabilidade e da operabilidade ou operacionalidade, vimos as questões dos princípios do Código, em especial a função social do contrato, fazendo também um contraponto com o tema da equivalência material e, finalmente, a boa-fé objetiva. Por que tudo isso? Porque esse é um arcabouço indispensável para compreender essa aula e todas as outras do curso. Nós vamos trabalhar ainda visões nos próximos módulos, nas próximas aulas, né? Toda uma revisão geral, notadamente de parte geral, obrigações, responsabilidade civil, teoria geral dos contratos e contratos em espécie, né? Trazendo toda a parte teórica, mas tudo isso que foi mencionado hoje é premissa teórica para compreender com profundidade toda a base. Para no módulo subsequente vemos os aspectos puramente pragmáticos e de repercussão em outros ramos do direito, no direito do trabalho, no direito do consumidor, nos contratos públicos, entre outros. Então, o que é que eu quero fazer nesse derradeiro bloco? Na verdade, como a gente já trabalhou a base teórica, eu quero demonstrar para vocês que essa base teórica já está consagrada, de fato, em decisões dos tribunais superiores brasileiros, notadamente do Supremo Tribunal Federal e também do STJ. Um acórdão que é, sem sombra de dúvida, emblemático, que já foi trabalhado aqui com vocês, é o acórdão do STF, do recurso extraordinário 201.819. O relator para o acórdão foi o ministro Gilmar Ferreira Mendes e era justamente aquela questão da exclusão de sócio sem observância do devido processo. Esse acórdão já foi comentado, eu li para vocês em bloco anterior a ementa. E é justamente uma demonstração inequívoca de tudo aquilo que eu mencionei, sem uma previsão legal específica, aplicável para aquela situação. Uma interpretação principiológica leva a dizer que eu não posso excluir um associado de uma determinada associação sem garantir a ele o contraditório, sem garantir a ele um devido processo
para a exclusão. Não pode ser simplesmente porque eu tenho a maioria, eu tenho a visão mais ampla, eu tenho o respaldo da maior parte dos associados e eu coloco sem ao contraditório. Não se pode mais partir dessa premissa individualista das relações. Perceba que isso nós verificamos no campo do direito material, pensando nisso, mas isso pode ser feito, e note como a Justiça do Trabalho, de certa forma, é vanguardista nisso, no que diz respeito a até os embargos de declaração, que são um recurso unilateral, né? A Justiça do Trabalho, na sua jurisprudência, firmada, baseada em decisão do Supremo Tribunal Federal, diz que quando tiver feito um modificativo, que se garanta o contraditório e se tornou direito positivo na CLT. Então, é uma questão interessante a ser mencionada. Por quê? Porque o devido processo legislativo e uma garantia de um contraditório, evitando uma surpresa, note que esse dever de informação decorre da boa-fé objetiva. São questões que são fundamentais para compreender esse novo sistema. Nós não podemos mais nos limitar ao texto da lei, na interpretação literal como a única forma. É preciso interpretar sempre com o filtro da Constituição. E, na ausência de previsão normativa, aplicar diretamente as regras constitucionais sobre o tema. Um outro acórdão que é muito importante para o direito privado e que gerou enorme repercussão é a do STF na DPF 132 e juntada com a de 4277. O relator foi Carlos Aires de Brito. E ele, nesse ponto, trouxe a discussão sobre o reconhecimento da união estável homoafetiva. Aqui é importante mencionar que essa decisão consagrou, e eu vou falar dela daqui a pouquinho, né, um princípio contramajoritário. No reconhecimento, na aplicação à união homoafetiva, das regras da união estável. Por que se fala de um princípio contramajoritário? Esses acordos, todos os acordos mencionados estão aí na plataforma acadêmica, disponibilizados por vocês, por mim mesmo. Por favor, acesse, verifique. Se tiver tido algum problema no sistema e não apareceu, passe uma mensagem para mim, mande pelo Instagram, é mais rápido, assim, ou mande um e-mail para mim, que eu entro em contato, pessoal, para que os senhores tenham todo o material possível, né? Mas voltando aqui ao acordo, esse acordo consagrou a ideia do chamado princípio contramajoritário, que é uma eficácia direta de direitos fundamentais, sem sombra de dúvida. Por quê? Porque o leigo, muitas vezes, ensina, ou aprende, ou fala, ou informa que democracia é o regime da maioria. Isso é uma meia-verdade. A democracia é um regime dirigido pela maioria, mas respeitando a minoria. E note que, nesse campo, sempre as pessoas não têm a menor dúvida em afirmar que o ideal seria que a nossa sociedade estivesse aberta o suficiente para termos uma lei disciplinadora da união homoafetiva ou do casamento homoafetivo. Mas o fato é que não há até esse momento no Congresso Nacional respaldo para poder prosperar um projeto de lei nesse sentido. É só ver com a polêmica que foi no projeto de Marta Suplicy da União Civil de Homossexuais, da União Civil Homossexual, né? Então, o que é que o Supremo decidiu? Que nessa situação era preciso preservar os projetos afetivos e, como não havia uma previsão legal específica, aplicava-se à união homoafetiva as regras equivalentes ao da união estável, né? Vou ler aqui a ementa para vocês. É uma ementa bem interessante, grande, né? E que merece uma repressão. 6 tópicos na ementa. Vamos lá. 1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF. Perda parcial de objeto, recebimento na parte remanescente como ação direta de inconstitucionalidade. União homoafetiva e seu reconhecimento como instituto jurídico. Convergência de objetos entre ações de natureza abstrata, julgamento conjunto. Encampação dos fundamentos da DPF 132 Rio de Janeiro pela ADI 4277, com a finalidade de conferir interpretação conforme a Constituição ao artigo 1723 do Código Civil.
atendimento das condições da ação. Explico isso por uma questão processual. Originariamente era uma DPF, mas como houve uma perda parcial de objeto, ela foi juntada com uma ação direta de inconstitucionalidade para proferir uma decisão. E aí, a segunda parte da emenda. Proibição de discriminação das pessoas em razão do sexo, seja no plano da dicotomia homem-mulher, gênero, seja no plano da orientação sexual de cada qual deles. A proibição de preconceito como capítulo do constitucionalismo fraternal. Aqui é interessante para verificar a noção do combate ao preconceito literalmente como um mandamento constitucional. Homenagem ao pluralismo como valor sociopolítico-cultural. Liberdade para dispor da própria sexualidade, inserida na categoria dos direitos fundamentais do indivíduo, expressão que é da autonomia da vontade, direito à intimidade e à vida privada, cláusula pétrea. O sexo das pessoas, salvo disposição constitucional expressa ou implícita em sentido contrário, não se presta como fator de desigualação jurídica. Proibição de preconceito, à luz do inciso 4 do artigo 3º da Constituição Federal, por colidir frontalmente com o objetivo constitucional de promover o bem, de todos. Silêncio normativo da Carta Magna a respeito do concreto uso do sexo dos indivíduos como saque da kelseniana norma geral negativa, segundo o qual o que não estiver juridicamente proibido ou obrigado está juridicamente permitido. Reconhecimento do direito à preferência sexual como direta emanação do princípio da dignidade da pessoa humana. Olha o que a gente falou. Direito à autoestima no mais elevado ponto da consciência do indivíduo. Direito à busca da felicidade. Salto normativo da proibição do preconceito para a proclamação do direito à liberdade sexual. O concreto uso da sexualidade faz parte da autonomia da vontade das pessoas naturais. Empírico uso da sexualidade nos planos da intimidade e da privacidade constitucionalmente tuteladas. Autonomia da vontade, cláusula pétrea. Vamos lá, inciso terceiro, a terceira parte da emenda. Tratamento constitucional da instituição da família. Reconhecimento de que a Constituição Federal não empresta ao substantivo família nenhum significado ortodoxo ou da própria técnica jurídica. A família como categoria sociocultural e princípio espiritual. Direito subjetivo de constituir família. Interpretação não reducionista. O caput do artigo 226 confere à família, base da sociedade, especial proteção do Estado. ênfase constitucional à instituição da família. Família em seu coloquial ou proverbial significado de núcleo doméstico, pouco importando se formal ou informalmente constituída ou se integrada por casais heteroafetivos ou por pares homoafetivos. A Constituição de 88, ao utilizar-se da expressão família, não limita a sua formação a casais heteroafetivos nem à formalidade cartorária, celebração civil ou liturgia religiosa. Família como instituição privada que, voluntariamente constituída entre pessoas adultas, mantém com o Estado e a sociedade civil uma necessária relação tricotômica. Núcleo familiar, que é o principal locus institucional de concreção dos direitos fundamentais que a própria Constituição designa por intimidade e vida privada. Isonomia entre casais heteroafetivos e pares homoafetivos, que somente ganha plenitude de sentido se desembocar no igual direito subjetivo à formação de uma autonomizada família. Família como figura central ou continente, de que tudo mais é conteúdo. Imperiosidade da interpretação não reducionista do conceito de família, como instituição que também se forma por vias distintas do casamento civil. Avanço da Constituição Federal de 88 no plano dos costumes, caminhada na direção do pluralismo como categoria sociopolítica cultural, competência do Supremo Tribunal Federal para manter interpretativamente o texto magno na posse de seu fundamental atributo da coerência, o que passa pela eliminação de preconceito contra a orientação sexual das pessoas.
A ementa é enorme, ainda vai fazer algumas considerações sobre a questão da união estável da família, sobre as divergências laterais quanto à fundamentação, né, e sobre a interpretação do artigo 1723. Mas como o corte é direito contratual, o mais importante é perceber que neste tema nós estamos literalmente com uma aplicação direta de preceitos fundamentais, de direitos fundamentais a relações privadas. E isso é a cara desse novo direito civil, desse novo direito privado que eu estou trabalhando com vocês. E aí, em vez de eu ficar simplesmente lendo este acordo, eu vou trabalhar com vocês outras informações. Um que é interessante também de Carlos Aires de Brito é o acordo do STF, da Ação Direta Constitucional 3510, né, sobre pesquisa com células-tronco embrionárias. É outra previsão muito interessante da construção jurisprudencial. Por quê? Olha a ementa aqui. A ementa é também grande. O Carlos Aires gostava dessas ementas assim, sobre a questão do mais detalhado possível. E por isso, em vez de eu ler toda a ementa tem quantas partes, meu Deus? Olha, são 9 partes. Eu quero ler com vocês só a parte 6, salvo engano, deixa eu ver aqui. Exatamente, né? A parte 5. Por quê? Porque ela é sintomática, ela é emblemática do que eu estou falando. É importante perceber que todo esse arcabouço teórico, às vezes filosófico, às vezes dogmático, do que eu estou trazendo aqui, está no concreto. E esse é um ponto importante a se trabalhar. O inciso 5 da ementa fala o seguinte: os direitos fundamentais à autonomia da vontade, ao planejamento familiar e à maternidade. A decisão por uma descendência ou filiação exprime um tipo de autonomia da vontade individual que a própria Constituição rotula como direito ao planejamento familiar, fundamentado este nos princípios igualmente constitucionais da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável. A conjugação constitucional da laicidade do Estado e do primado da autonomia da vontade privada, nas palavras do ministro Joaquim Barbosa. A opção do casal por um processo in vitro de fecundação artificial de óvulos é implícito direito de idêntica matriz constitucional, sem acarretar para esse casal o dever jurídico de aproveitamento reprodutivo de todos os embriões eventualmente formados e que se revelem geneticamente viáveis. O princípio fundamental da dignidade da pessoa humana opera por modo binário, o que propicia a base constitucional para um casal de adultos recorrer a técnicas de reprodução assistida que incluam a fertilização artificial ou in vitro. De uma parte, para quinhoar o casal com direito público subjetivo à liberdade, preâmbulo da Constituição e seu artigo 5º, aqui entendida como autonomia da vontade. Ainda se fala muito mais, mas até porque a gente precisa cumprir o horário, é preciso deixar bem claro que essas menções, essas referências mostram justamente a eficácia direta de direitos fundamentais quando pensamos justamente nesse novo direito civil brasileiro. Uma outra coisa que é interessante é um acordo muito recente, né, que é do ministro Luiz Fux. Na verdade, o acordo ainda não tinha saído quando eu estou gravando essa aula, né? É o do recurso extraordinário 898060, mas o voto do relator já está disponível, fácil acesso, a gente já colocou na plataforma, né? É justamente sobre a paternidade socioafetiva e não afastamento da responsabilidade do pai biológico. Essa é uma questão muito importante mesmo. Por quê? Porque estamos hoje, né? E ele fez uma ementa também longa, né? É preciso imaginar aqui, vou ler aqui com vocês, porque mostra essa noção de eficácia direta. Recurso extraordinário, repercussão geral reconhecida, direito civil e constitucional, conflito entre paternidade socioafetiva e biológica, paradigma do casamento, superação pela Constituição de 88, eixo central do direito de família, deslocamento para o plano constitucional, sobre princípio da dignidade humana, aqui lembrado mais uma vez, superação de óbices legais ao pleno desenvolvimento das famílias, direito à busca da felicidade, princípio constitucional implícito, indivíduo como centro do ordenamento jurídico-político,
impossibilidade de redução das realidades familiares a modelos pré-concebidos, atipicidade constitucional do conceito de entidades familiares, união estável e família monoparental, vedação à discriminação e hierarquização entre espécies de filiação, parentalidade presuntiva, biológica ou afetiva, necessidade de tutela jurídica ampla, multiplicidade de vínculos parentais, reconhecimento concomitante, possibilidade, pluriparentalidade, princípio da paternidade responsável. O que é isso, meus amigos? É justamente pensando nessa eficácia, porque nós temos um conceito tradicional de que pai e mãe só tem um. E, na verdade, a construção que se fez doutrinária e depois jurisprudencial da paternidade socioafetiva valorizou isso. E aí ficava discutindo, vem cá, um prevalece sobre a outra? E aí ele disse, não é possível estabelecer mais de uma linha de ascendência pensando em paternidade responsável. Um pai biológico não pode, porque a pessoa tem um pai socioafetivo, querer se imiscuir da sua responsabilidade na criação dessa criança. Então, é algo que, sem sombra de dúvida, decorre de uma nova interpretação de preceitos específicos da nossa legislação, sem previsão específica, mas sim justamente pela aplicação das regras constitucionais, né? Vale mencionar aqui também, aqui é mais rápido, a súmula 364 do STJ, que trata da impenhorabilidade do bem de família. Por quê? Porque fala lá, o conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas. Por quê? Porque não é um conceito reducionista de família, com base no 226, e também pensando num direito fundamental à habitação, numa aplicação direta da legislação infraconstitucional. Note que aqui é um tema interessante, porque não se trata de uma integração, mas sim de uma interpretação do conceito de família com base nos preceitos constitucionais. É interessante mencionar também um acórdão sobre direito de esquecimento do ministro Luiz Felipe Salomão, lá do STJ, né? É o acórdão 1335153, né? Um acórdão bem interessante, por quê? Porque diz respeito, novamente, à discussão sobre aplicação de direitos fundamentais. Olha só que coisa interessante, e é do STJ, nem do Supremo né? Aqui a gente vai discutir esses elementos pensando num direito ao esquecimento, né? É preciso compreender bem essa matéria, evitando a noção básica de uma perpetuação de determinadas questões que acabam se tornando terríveis. Vamos ver a parte inicial do acordo. Recurso especial, direito civil constitucional, liberdade de imprensa versus direitos da personalidade, litígio de solução transversal, competência do STJ, documentário exibido em rede nacional, linha direta, justiça, homicídio de repercussão nacional, ocorrido no ano de 58, caso Aida Cury, veiculação, meio século depois do fato, do nome e imagem da vítima, não consentimento dos familiares, direito ao esquecimento, acolhimento, não aplicação no caso concreto, reconhecimento da historicidade do fato pelas instâncias ordinárias, impossibilidade de desvinculação do nome da vítima, ademais, inexistência no caso concreto de dano moral indenizável, violação ao direito à imagem, súmula 403, não incidência. Esse aqui é uma das primeiras menções ao direito ao esquecimento no âmbito do STJ, e justamente sem previsão legal específica, numa construção calcada necessariamente na ideia de uma aplicação de direitos fundamentais. Há, nesse ponto, outros acórdãos que merecem menção. É claro, vale a pena, e aí a gente pode discutir no campo do direito de família, não pode ser contratual, a questão do abandono afetivo, o referencial caso relatado pela ministra Fátima Nancy Andrighi no RESP 1.159.242, que reconheceu aquela ideia de que cuidar é faculdade, né? Não, amar é faculdade, cuidar é dever.
pensando em aplicação, sem previsão infraconstitucional específica, dá uma ideia de princípios constitucionais. E por último, já tendo visto o horário, acórdãos especificamente, eu coloquei 2 acórdãos na plataforma acadêmica, o RESP 7632, né, que é o Linde Case do ministro Rui Rosado Aguiar, e o RESP 1581505 de Santa Catarina, relator Antônio Carlos Ferreira, que pensa na aplicação da teoria do adimplemento substancial, questão muito importante para nós em direito contratual, sem, todavia, estímulo à inversão da lógica de integral cumprimento do contrato, que é o meio esperado da extinção das obrigações. Note que tudo que eu trabalhei na aula de hoje, como a base teórica para a compreensão do novo direito contratual brasileiro, já está nos tribunais. Então, meus amigos, eu tenho que encerrar a aula dizendo que foi uma honra ser chamado para coordenar esse curso de pós. É uma honra que a aula inaugural seja comigo. Eu quero dizer aos senhores que eu estou muito feliz em ver esse curso se tornar uma realidade. E quero mais uma vez dizer que eu estou à disposição de todos os senhores. Por gentileza, crie uma conta no Instagram, né? E mande uma mensagem inbox para mim. Tira uma foto dessa aula, diga, me marque, eu vou seguir você, meu IGR Pamplona Filho. Ou me passe um e-mail, rpf@rodolfopamplonaFilho.com.br. Quero conhecer você nas minhas viagens pelo país, eu possa ter a oportunidade de conhecer quem são os meus primogênitos desse curso de pós-graduação em Direito Contratual. Sem sombra de dúvida, eu quero me colocar à disposição. Eu não tenho a menor dúvida que nós escolhemos com muito cuidado, a dedo, os professores que vão ministrar as aulas. Se vocês tiverem qualquer dificuldade do ponto de vista técnico, não hesite em entrar na plataforma acadêmica, fazer a solicitação e manda com cópia para mim, se for o caso, porque eu vou cuidar pessoalmente dos senhores, para que possamos ter o melhor curso de pós-graduação online em Direito Contratual do país. Diria mais, o melhor curso de pós-graduação online em Direito Civil do país. Essa é a minha missão, esse é o meu objetivo e eu espero que juntos cheguemos lá. Até a próxima aula.